Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o tecido mais abundante e amplamente distribuído no nosso corpo, que é o tecido conjuntivo, aquele que sustenta os órgãos, transporta nutrientes através do sangue, visto que o sangue é um tecido conjuntivo líquido. Além de tudo isso, ele é capaz também de atuar em respostas imunológicas. Então, para entender essas características que compõem o tecido conjuntivo e o diferencia dos demais tecidos, fiquem atentos à aula de hoje. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Quer mais uma videoaula? Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vocês já viram lá no início que o tecido conjuntivo é o mais amplamente distribuído em nosso corpo. E conta com algumas funções, como por exemplo, compartimentaliza os músculos, as estruturas como o músculo, também serve de suporte para o nosso corpo, isso porque ele é um dos que formam o osso através do tecido ósseo. É capaz de transportar nutrientes, como no caso do tecido conjuntivo líquido, que é o sangue. Atua em respostas imunológicas e também forma ali o maior estoque energético que nós temos, através do tecido adiposo. Para entendê-lo e diferenciar dos demais, temos que pensar. Todo tecido é constituído por um conjunto de células mais o material interposto, que é a matriz extracelular. De todos os tecidos que já foram ditos aqui e vão ser reprisados novamente, o tecido conjuntivo é o que representa a maior concentração de matriz extracelular. Mas o que vem a ser essa matriz extracelular? A matriz extracelular é formada por fibras de proteína e também é constituída por uma substância fundamental, que é um material viscoso, no qual é formado tanto por água, como também é formado por substâncias orgânicas, como polissacarídeos e também proteínas. Cada tipo de tecido conjuntivo tem propriedades únicas, e o que determina isso, na maior parte das vezes, é a matriz extracelular. Mas o que seria essa matriz extracelular que fica fora da célula? Nada mais é do que a associação da substância fundamental com as fibras proteicas. Vamos começar lá pela substância fundamental, como mostra aqui, ao lado. A substância fundamental, ela é fundamental para a característica aí do tecido. Por exemplo, ela pode ser líquida, como o sangue, ela pode ser semilíquida, pode ser gelatinosa e também ela pode ser calcificada, como é o caso aí do tecido ósseo. Para entender as características da substância fundamental, é necessário que vocês entendam aí os seus constituintes, que vão dar a ela a sua propriedade. Quem seriam eles? A substância fundamental, ela vai ser constituída por água, mais substâncias orgânicas. E essas substâncias orgânicas em questão são aí uma associação de polissacarídeos com proteínas. Esses polissacarídeos, que no conjunto são chamados de glicosaminoglicanos, estão representados pelo sulfato de condroitina, pelo sulfato de dematana, pelo sulfato aí também de queratana e pelo ácido hialurônico. Com exceção do ácido hialurônico, os glicosaminoglicanos se unem com os proteoglicanos. E essa união entre eles vai formar um cerne que atrai muitas moléculas de água, tornando o material em questão viscoso. Já com relação às células do tecido conjuntivo, é lógico que leva em questão o tipo de tecido conjuntivo. E ali nós vamos determinar quem é a célula mais abundante. Mas, no geral, a célula mais abundante é o fibroblasto. Esses fibroblastos, eles são achatados com algumas ramificações. Tem como função a produção das fibras proteicas, como fibra colágena e elástica. E também essas células são capazes de migrar. Migrando, elas vão depositando material extracelular, por exemplo, no caso de um tecido que sofreu aí um ferimento. Além de formar essas fibras proteicas, ele também forma parte da substância fundamental. Outro tipo de célula seriam os mastócitos. Os mastócitos se localizam lado a lado ali com os vasos sanguíneos que nutrem o tecido conjuntivo. Tem como função a produção aí de histamina. E a histamina, ela tem como propriedade permitir a dilatação dos vasos sanguíneos diante de uma resposta imunológica. Além dessa célula, contamos também com os plasmócitos. Os plasmócitos são derivados do linfócito B.
Os plasmócitos produzem anticorpos que agem de que forma, né? Ele neutraliza ou então ele destrói substâncias aí invasoras ao organismo. Além disso, nós contamos também com os macrófagos. Os macrófagos, eles são células com várias ramificações e que têm a propriedade de fagocitar micro-organismos e fragmentos celulares. Só que os macrófagos, eles podem ser fixos no local, como é o caso dos macrófagos que estão presentes no alvéolo pulmonar, e também eles podem, ser móveis, se locomover à medida que ele se torna necessário, como por exemplo diante de uma resposta imunológica, aonde ele sai de um tecido e pode entrar no outro. Essas células, os macrófagos, eles são derivados de monócitos, que é um tipo aí de linfócito. Os adipócitos, eles podem ser aí do tipo unilocular ou multilocular. Vocês vão ter uma aula específica sobre tecido adiposo. Mas, de qualquer forma, essa célula é capaz de armazenar triglicerídeos, onde representa o nosso maior estoque energético, se concentrando aí num tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo. Ele está presente principalmente ao redor de alguns órgãos, como o coração e os rins. Classificar o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de sustentação. Vamos começar pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Propriamente dito quer dizer, ele tem as propriedades de um tecido conjuntivo, tem as características que foram abordadas até o momento. No caso aí do tecido conjuntivo propriamente dito, eu começo lá pelo tecido conjuntivo frouxo. Tecido conjuntivo frouxo, como o próprio nome diz, é um tecido amorfo, sem forma definida. É um tecido de preenchimento, ele preenche os espaços, promovendo aí a união, entre as células, por exemplo, porque os outros contêm todos os tipos de células que foram ditos até agora. E ele localiza-se aonde? Onde a estrutura ela não sofre muita pressão, como é o caso da lâmina própria, que fica logo abaixo do tecido epitelial, lá é tecido conjuntivo frouxo. Na derme superficial, também é encontrado em volta dos vasos sanguíneos e separando as fibras musculares. Já quando leva em consideração o tecido conjuntivo denso, faz parte do tecido conjuntivo propriamente dito. Denso, o próprio nome já sugere, é pesado. Se é pesado, o que ele tem que promove essa consistência toda? Isso se deve às fibras colágenas. E aí, por se dever às fibras colágenas, ela que vai dar um outro tipo de tecido conjuntivo denso, seria o modelado ou o não modelado. No caso do não modelado, eu vou encontrar lá na derme profunda. Esse tipo de tecido, ele contém as fibras colágenas distribuídas pelo tecido em questão, não dando um único direcionamento, porque ele vai pegar a atenção de várias direções. Então, no caso, aí é um tecido conjuntivo denso não modelado, porque essas fibras colágenas não estão distribuídas num único sentido, mas sim de forma aleatória, de acordo com a tensão do meio. No caso do tecido conjuntivo, propriamente dito, que é o tecido conjuntivo denso, modelado, as fibras colágenas encontram-se alinhadas umas sobre as outras, em continuidade com os seus fibroblastos, como mostra aqui nessa imagem que vocês podem estar acompanhando aí na telinha de vocês, ok? Um outro tipo, e aí nesse caso, desse outro tipo, que seria o tecido conjuntivo denso modelado, ele vai ser encontrado aonde? Onde a tensão se faz necessária num único local, como, por exemplo, os tendões que constituem o músculo, por exemplo. Então, à medida que o ventre muscular se contrai, joga a sua atenção, o tecido conjuntivo não se contrai, e aí a sua atenção ela vai ser direcionada para aquele osso para fazer aquele movimento, ok? Então, é lá que eu vou estar encontrando. Outro tipo de tecido conjuntivo é de propriedades especiais, como no caso o tecido elástico, porque tem abundância em fibras elásticas. Ele não é muito encontrado no nosso corpo, é encontrado, por exemplo, no ligamento amarelo da coluna vertebral. E no caso dos homens, no ligamento suspensor do pênis. Outro tecido seria o tecido mucoso, onde que está em grande concentração aí, seria o ácido hialurônico, deste material bem gelatinoso, encontrado lá no cordão umbilical. Outro tecido conjuntivo de propriedade especial
Nesse caso, seria o tecido conjuntivo reticular, como o próprio nome sugere, abundância em fibras reticulares, e existem as células que a produzem, que nesse caso vai ser chamado de células reticulares. Ele vai ser encontrado em órgãos moles, como por exemplo o baço, como por exemplo os linfonodos, formando um estroma aí de sustentação. Já no caso do tecido conjuntivo de sustentação, seria então o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Só que esses tecidos aí nós vamos abordar só em outra videoaula. Então, de uma forma geral, então espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não esqueçam, tem exercício para vocês fazerem lá no canal Cláudia Pinheiro. Se inscreva lá no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!